Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Aqui vamos terminar agora a nossa apostila sobre as leis urbanas e também sobre a questão do conforto ambiental e da questão da acessibilidade, né? Então vou explicar agora a segunda parte nessa nossa apostila e por consequência também vou a partir daí entregar um novo exercício para vocês, tá, gente? Então, continuando de onde eu parei na nossa última videoaula, eu vou falar hoje sobre os impactos ambientais da construção civil. Então, nesse caso aí, só coloquei isso para que vocês saibam, tá? Que a construção civil é um dos agentes de maior impacto ambiental que existe da atividade humana, porque 70% de todo o material que é usado na construção civil vira lixo, sucata, que vai depois poluir a terra, a água, os rios, o mar, né? Então é uma atividade produtiva que precisa fazer uma profunda reformulação no seu modo de produzir, porque ela se torna extremamente poluidora, tá, gente? Ok? Depois, então, eu falo sobre isso aqui, e aí depois eu entro na questão do conforto ambiental. E isso eu vou colocar para vocês como atividade para que vocês possam fazer, porque isso é muito importante para vocês, tá? Por quê? Porque vocês vendem baseado nisso. Vocês, quando vão vender, vocês têm aquela questão básica que todo mundo pergunta, inclusive o mercado estabelece preço de venda baseado nisso. Oh, aquele imóvel é do lado do sol ou é do lado da sombra? Ele é mais caro se ele for do lado do sol e mais barato se ele for do lado da sombra. Mas como é isso? Que história é essa de lado de sol, lado de sombra, ser mais caro porque é do lado do sol, ser mais barato porque é do lado da sombra? O que é isso? Então é isso que eu vou explicar para vocês agora, tá, gente? Ok? Então, primeiramente é saber que a gente tem o quê? 4 estações do ano, né? Nós temos aqui em Florianópolis, muito importante, tá, meus queridos alunos? Eu estou falando de Florianópolis. Tudo que eu falar aqui só se refere a Florianópolis, não se refere a nenhuma outra região. Por quê? Porque esses estudos de ventilação, insolação, pressão, umidade, eles são locais e eles não servem para outro local, porque muda tudo, ok? Então isso serve para a nossa região. Tudo que eu falar é referente à nossa região. Outra região são outros conceitos, tá? Então aqui no nosso caso, né, nós temos aqui, vamos começar pela primavera, né? Nossa primavera começa lá pelo dia 22 de setembro. Aí então o sol passa 3 meses aqui, ó. Aí ele está iluminando aqui, né? Aí ele passa 3 meses, chega o verão, aí passa mais 3 meses, ele vai passando, aí chega lá para dezembro, né? Aqui dezembro, 22 de dezembro, o verão, aquela coisa maravilhosa que nós gostamos, praia e tal. Passa mais 3 meses girando em torno do sol, chega aqui nesse ponto que é onde estamos chegando no outono, então aqui já vai mudando, e aí vai mais 3 meses, isso já é março, lá para 22, 23 de março, aí chegamos agora, onde nós estamos no inverno, né? Começo do inverno, 22, 21, 22, 23 de março, então a gente entra nessa terceira estação, e aí novamente ele vai chegar novamente em 22, 23 de setembro, fechando um ciclo entre primavera, verão, outono e inverno. Então, observem, gente, que durante essa rotação de translação, chamada translação, né? O movimento que a Terra faz em torno do Sol, observe o seguinte. Nesse momento aqui, ó, o Polo Norte ele está bem iluminado, tá vendo aqui, ó? Mas o Polo Sul ele está muito mal iluminado. Então isso significa o seguinte, que esse momento é o verão lá para eles, né? Então esse desenho aqui foi feito para quem mora onde? Para quem mora lá no hemisfério norte, os europeus, para os americanos, né? Para os russos. Por quê? Porque eles moram no hemisfério norte. Então agora aqui, por exemplo, eles estão aqui, ó. Tá vendo aqui a insolação como tá a luz aqui no hemisfério norte e aqui no sul, ó. Você tá vendo aqui, ó. A gente não tá pegando quase sol. Mesmo a Terra girando, a gente sempre vai ficar com esse, como o eixo é torto, né? Ele é inclinado 28 graus, você sempre vai ficar com essa posição aqui, ó, desfavorecida sem sol. Acontece que quando passar 6 meses, o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário. Então, nesse caso aqui, ó, agora vocês estão vendo bem aqui, ó, o norte está com sombra.
Então ele não está pegando, ele gira em torno dele mesmo, mas quase ele não pega, tá vendo? Ao norte ele não pega sol. Então eles estão aqui no inverno e nós, pelo contrário, dessa vez estamos sendo favorecidos. Então nós estamos aqui, ó, com muito verão. Tá? Então com muito calor, com muita luz, né? Com muita radiação solar, que isso quando bate na superfície da água da Terra, os raios solares se transformam em calor, né? Energia química que se transforma em energia calorífica, né? Então isso que acontece, tá? E é por isso que nós temos então as 4 estações do ano, porque conforme a gente gira em torno do Sol, a posição nossa em relação ao Sol vai mudando por causa do nosso eixo torto, e aí temos essa coisa magnífica, genial que Deus criou, chamadas 4 estações do ano, né? Imagine se a Terra fosse um eixo reto assim, ó, não fosse torta, não existiria primavera, outono, verão e inverno, né? Só existiria uma única estação. Os polos sempre seriam gelados e o centro, né, o Equador sempre seria quente. Mas Deus sabe de tudo, né, gente? Aí fez aqui o eixo inclinado, ok? E aí com isso deu essa graça das 4 estações para a natureza humana, para esse belo planeta azul, tá? Então, gente, compreendendo isso, tá? Outra coisa que nós temos que compreender agora é o seguinte: o que é isso aqui? Isso aqui é chamado de azimute. O que é isso aqui? Isso aqui, ó, é a posição que o Sol faz em relação a nós que estamos aqui na Terra. E aí vai acontecer uma coisa muito grande, muito interessante. Observe esse ângulo, que é a distância, tá? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, tá? Que é a distância, tá? Que faz o raio do Sol em relação à superfície da Terra, tá? Esse ângulo aqui, ele é variável, ok? E esse ângulo aqui, vocês vão me fazer o seguinte: ele nunca passa do 90 graus. Então, ele nunca chega mais que essa posição. Ele pode diminuir, vir até aqui, aumentando esse círculo aqui. Deixa eu ver se tem esse desenho aqui. Aqui, ó. Ó, ele aumenta o círculo aqui, ó, tá vendo? Ele aumenta o círculo aqui, ó. Ele aumenta esse círculo aqui. E aqui, ele, ó, tá vendo? E aqui, ó, o círculo, ele está bem ao norte, ó. E aqui ele está bem ao sul. Só que ele nunca vai para o sul. Os raios solares nunca batem na face sul. Então, aqui em Florianópolis, a nossa face sul nunca toma sol diretamente. Então, qual é o problema disso? É que o Sol, especialmente o de 4, 5, 6, 7, até 8 horas da manhã, até no máximo, né, 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, no máximo, ele tem efeito germicida. Ele foi feito para eliminar todos os micro-organismos daquele ambiente sem prejudicar a saúde humana. A partir daí, especialmente a partir de 9 horas da manhã, existem os raios ultravioleta, que também são raios que vêm com o Sol, né? São uma frequência de luz que também vem no Sol, e esses são cancerígenos, tá? Então o Sol depois de 9 horas não serve mais para a saúde humana, tal é que nós temos um problema seríssimo de câncer de pele, tá? Mas o Sol da manhã sim, só que o Sol da manhã vem da onde? Vem do leste, tá? Vem do leste. Então o que nós temos? Nós temos uma posição muito ruim, que é o sul, que nunca toma raios solares. O leste, onde vem aquele maravilhoso sol da manhã, sadio e fundamental para a vida, tal é que prisioneiro tem que tomar banho de sol, né? Depois nós temos o norte, que sempre é banhado pelo sol, sempre aqui é banhado pelo sol, e o oeste, onde é aquele terrível sol da tarde, que faz com que tudo que ele pegue vire um micro-ondas, né? Porque é um sol com radiação muito forte, que geralmente faz com que tudo vire um micro-ondas. É dessa situação que ocorre que vai nos causar esse problema de se a nossa, e agora preste atenção, se nossas janelas estão do quarto e da sala, elas estão para o oeste, ou seja, para esse sol da tarde, tá, gente? O sol do final da tarde. Se nossas janelas de quartos, janelas de quarto e sala estão para o oeste, você está do lado do sol. Então é sempre a tarde que vai determinar se você está do lado do sol ou do lado da sombra. Por quê? Porque o sol
da tarde, ele não é benéfico, ele é um sol maléfico, tá? Então, por isso, as pessoas não querem, especialmente os seus ambientes de maior estadia, como sala de estar, principalmente sala de estar, e quartos ao oeste. Porque o que vai ocorrer? Vai acabar à tarde, você vai ter muito sol entrando em suas janelas, portas, janelas, e por consequência, o seu ambiente vai virar um micro-ondas. E se for quarto, então, mesmo que seja uma parede, aquela parede fica tão quente que no verão, por exemplo, chega às 9 horas da noite e você ainda sente o calor saindo da parede, de tão quente que fica aquilo ali. Então, é o efeito que a gente chama de efeito micro-ondas, né? Então, ninguém quer quartos e dormitórios voltados suas janelas para o oeste. Porém, nem sempre é possível que isso ocorra. Então, quando isso ocorre, esses ambientes, quando você tem um imóvel em que você tem a sala e que você tem os quartos voltados para o sol da tarde, ou seja, o oeste, né, que bate aí, o sol da tarde bate diretamente nos seus quartos e nas suas salas, você tem então um imóvel que é do lado do sol e por isso ele é desvalorizado. Pelo contrário, quando você tem um ambiente onde os seus quartos e sua sala bate para o oeste, desculpa, para o norte, ou especialmente para o leste, aí é tudo de bom, né, gente? Imagina você tendo o sol da manhã no seu quarto, entrando para eliminar tudo que é bactérias, tudo que é micro-organismos, aquele sol que elimina tudo e não faz mal a nada, aquele sol maravilhoso da manhã, famoso sol que as criancinhas, os bebezinhos recém-nascidos tomam, né? Para eles adquirir vitamina D, não é isso? O banho de sol das crianças, que é antes das 9 horas da manhã. Imagina esse sol entrando no seu quarto, né? Entrando na sua sala. Então, esse imóvel não está para o lado do sol, ele está, então, para o lado, vamos dizer assim, onde tem os aspectos positivos da radiação solar, né? Então, por consequência, você considera que, nós falamos, né, na prática, que o seu imóvel não está para o lado do sol. E com isso, você tem o quê? Você tem a possibilidade de ter uma maior valoração, ter maior valor esse imóvel, tá? Então, o seu imóvel está do lado da sombra, então tem mais valor, tá? Então, o que ocorre, tá, gente? Que a partir daí, entendendo isso, vocês podem entender o seguinte, que quando nós temos um imóvel que vocês vão olhar lá na planta e vão verificar, bom, se quartos e salas é o que me importa. Quarto e sala está para o oeste, estou na pior situação, perder valor de imóvel, lado do sol. Quartos e salas para o leste, melhor situação, posso cobrar mais caro, melhor situação. Se para estar para o norte, ótimo, porque sempre eu vou ter sol lá, ok? Aí a cortina resolve nosso problema, sempre vou ter sol lá. Agora, se está para o sul, é um problema para nós. Por que é um problema para nós, gente? Porque se você tiver quartos e salas para o sul, aí você vai ter que situação, gente? Uma situação em que você tem um quarto e uma sala que nunca vão receber raios solares. Porque o sul, em nossa situação, aqui em Florianópolis, ele não entra raios solares. E o pior, entra o famoso vento sul, né? Além de não tomar sol, ainda vem no inverno aquele vento frio, congelante. Então também para nós não é nada interessante a posição de janelas ou porta-janelas de quartos e salas, que é o que nos interessa, para o sul. Então, para que vocês entendam isso, o que os arquitetos fazem? Sabendo muito bem disso, os arquitetos, o que eles fazem? Eles projetam quartos e salas para norte e para leste e jogam, por exemplo, cozinha, corredor, área de serviço. Imagina, área de serviço para o oeste. É ótimo, vai secar a roupa todinho, né? Porque pega aquele solão terrível da tarde e seca a roupa todinho. E geralmente deixam face cega, sem janela, né? Para o sul, porque o sul infelizmente não contribui com nada, só com aquele vento gelado, né? Então, geralmente você faz isso. Você joga norte e leste os melhores quartos e salas, joga para o oeste banheiros, cozinhas e corredores, e você geralmente deixa o sul no máximo com um vidro para quando a questão da paisagem, né? Paisagística é interessante. Senão você deixa cega e deu. Acabou, você não faz mais nada. Esse é a nossa concepção, assim, primeira concepção estrutural de um projeto em termos de conforto, de ventilação e de insolação. Contudo, às vezes não, na maioria das vezes, em um prédio especialmente, você tem 4 faces.
E aí o que vai acontecer, gente? Uma face sempre vai ser prejudicada, porque não dá para você fazer isso em todos os 4 lados do seu prédio, a menos que fosse o quê? Um apartamento, né? Um apartamento por andar. E obviamente isso não ocorre, é 4, é 8, é 6, né? Então com isso alguém vai ficar prejudicado, entendeu? E aí é onde vem a história na hora de vocês venderem, que aí vocês vão vender imóveis que tem melhor posição, né, em termos de conforto ambiental, de sol e vento, e outros que vão ter pior posição, e por isso eles têm menor valor, tá, gente? Então eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Coloquei um exercício para vocês fazerem. Então é aquilo que eu falei. Leste, maravilhoso. Norte, bom, muito bom, tem sol o ano todo. Oeste, terrível, sol que torra à tarde, né, ao lado do sol, tá? Sul, nunca tem sol e ainda tem o vento predominante, que é o nosso vento frio, especialmente no inverno, que é a época que mais queremos calor. Mas quais os ambientes que nós devemos ter como referência para verificar se estamos do lado do sol e da sombra? Não esqueçam disso. É na planta, a sala e os dormitórios. É aí que vocês devem olhar qual que é a posição que está as salas ou o dormitório, para dizer então o que é que tem de bom em termos de conforto ambiental nesta edificação. Entenderam, gente? Quartos, dormitórios, né? E sala. São eles que vão nos dizer o que é que nós temos de bom aí nessa edificação e porque ela é mais valorizada ou menos desvalorizada. Tá bom, meus amigos? Então vamos encerrando por aqui, tá? Encerramos aqui essa aula sobre conforto ambiental e aí na próxima eu vou falar sobre a questão da acessibilidade, tá bom? Uma boa noite para todos, muito obrigado. E aí vocês já estão com esse conhecimento prontos para poder resolver a questãozinha que eu coloquei aqui no exercício que eu estou colocando para vocês aqui, postando para vocês, tá?